Do PPL com a palavra. Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, senhores e senhoras que se encontram nessa sessão, amigos e amigas que nos acompanham pela TV e pela Rádio Senado e também pelas redes sociais. O que me traz a esta tribuna nessa tarde, senhor presidente, é o adicional para o tempo de serviço dos juízes e dos integrantes do Ministério Público. Nós temos 3 PECs que tramitam no Senado Federal. A PEC de número 2 de 2011, que tem o primeiro signatário, o senador Gilvan Borges. A PEC número 5 de 2011, que também tem o mesmo signatário em primeiro lugar, e a PEC número 68 de 2011, que tem como primeiro signatário o senador Humberto Costa. Nas duas primeiras, a de número 2 e a de número 5, pretende-se alterar o artigo 37, parágrafo 11 da Constituição Federal. Já na de número 68, busca-se alteração do artigo 39, parágrafo 4º e parágrafo 9º da Constituição Federal. As 3 PECs são relatadas pelo senador Ginhagelo e, como disse, elas buscam restabelecer o adicional para o tempo de serviço dos juízes e do Ministério Público, que no passado já existiu e que foi extinto pela MP número 1815, de 5 de março de 1999, publicado no Diário Oficial da União, de 8/3 de 99. Os juízes e os membros do Ministério Público, senhor presidente, eles não têm progressão funcional horizontal, não recebem horas extras, não têm plano de cargos e salários, e tudo isso contribui para que não haja qualquer diferença de subsídios entre aquele que acaba de iniciar a sua carreira como juiz de direito titular e aquele que está nessa mesma carreira há 30 anos. Então, aquele que foi promovido ao cargo de juiz de direito titular e aquele que já está como juiz de direito titular há mais de 20 anos ou 30, não importa, eles recebem exatamente o mesmo valor. Na magistratura federal, isso se agrava ainda mais. E também na magistratura do Distrito Federal. A diferença entre um juiz do 2º grau, desembargador, e um juiz de 1º grau são apenas 5%. O que nós temos é uma falta de igualdade, tratar os desiguais da mesma forma, da mesma maneira. Nós não podemos admitir, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, que pessoas que estão no serviço público há tanto tempo recebam exatamente o mesmo valor e que não haja qualquer valorização do tempo de serviço de cada um. Os juízes não são servidores públicos normais, mas sim agentes políticos e o MP também, e nessa condição se submetem a regras especiais, regras que não submetem os demais servidores. Em seu relatório, o eminente senador Ginhagelo assim colocou a matéria e foi favorável à PEC, às 3 PECs. Note que em todas as carreiras organizadas há clara valorização do tempo de serviço dos seus servidores, consubstanciado em progressões horizontais e valores de remuneração distintos em função do menor ou do maior período de exercício do cargo. Na carreira da magistratura e do Ministério Público, isso não existe. Nos estados, os juízes sofrem ainda mais, porque diferente da magistratura federal e da magistratura estadual, na magistratura estadual nós temos as intrâncias. O juiz começa a sua carreira como titular, como substituto e depois como titular na primeira instância, depois na segunda
depois na terceira e finalmente na entrância especial, que é a capital. E às vezes nós temos juízes em uma mesma entrância, aquele que acabou de chegar e aquele que já está naquela entrância, porque nós não temos mais vaga, não tem vaga para ele ir para outra entrância, e ele fica ali 20 anos, 15 anos, 10 anos, recebendo exatamente aquilo que o colega dele que chegou ontem está recebendo. E continua o relator das PECs. Em função da inexistência dessa modalidade de progressão nas carreiras da magistratura e do Ministério Público, a solução para que haja justa valorização do tempo de serviço também abarque os seus membros passa necessariamente pela reinserção no ordenamento jurídico do diferencial do adicional do tempo de serviço, também conhecido como ATS. Isso causa, por conseguinte, senhor presidente, grande desestímulo àqueles que ingressaram há mais tempo na carreira, que não veem possibilidade de progressão funcional vertical e, ao mesmo tempo, não recebem qualquer acréscimo pela sua antiguidade no cargo. Visando sanar essa distorção, é imperioso que se restabeleça o adicional por tempo de serviço, valorizando assim a antiguidade de integrantes das respectivas carreiras. Não obstante isso, assim como qualquer outra carreira pública organizada em níveis, demanda os integrantes da magistratura e do Ministério Público o reconhecimento de seu tempo de dedicação exclusiva ao serviço público, bem como o tempo de exercício da função. E continua o eminente relator. Apesar da especialidade das funções exercidas pelos magistrados e pelos membros do Ministério Público, não há razão para a falta de sintonia com as demais carreiras públicas no tocante à valorização do tempo de serviço. Por conta dessas especificidades e da inexistência de progressão horizontal nessas carreiras, a solução cabível à valorização da antiguidade dos seus integrantes passa pelo restabelecimento do adicional por tempo de serviço. Já estou terminando, senhor presidente. João Costa, a mesa será tolerante com Vossa Excelência, que eu digo lamentavelmente, pelas informações que eu tenho, Vossa Excelência vai para uma outra missão. Então, serei tolerante com Vossa Excelência no seu pronunciamento. Senhor presidente, eu agradeço muito a sua gentileza, agradeço também a forma gentil que fui recebido nessa casa. Essa é a primeira etapa da minha passagem, espero voltar outras vezes, espero contribuir para o crescimento, para o progresso e para o desenvolvimento do Brasil. Espero contribuir cada vez mais para o fortalecimento dos laços de amizade entre todos nós, brasileiros, e entre nós e aqueles que não nasceram no Brasil. E espero dar uma contribuição para que o Brasil se torne um país cada vez melhor. E agradeço muito a convivência que tive nesses meses com Vossa Excelência. Agradeço as lições que levo desta casa, lições positivas. Não levo nenhuma lição negativa, senhor presidente. Levo lições positivas, lições de convivência, lições de sabedoria, lições que jamais esquecerei. Muito obrigado e tenham todos uma boa tarde. Senador João Costa, antes que Vossa Excelência saia da tribuna, permita que eu faça uma saudação a Vossa Excelência na linha de, primeiro, dizer a Vossa Excelência que foi uma alegria, tenho certeza, para todos os senadores e senadoras conviver com Vossa Excelência. Sei que Vossa Excelência volta para o seu Estado no retorno do senador Vicentinho, mas para mim foi muito prazeroso conviver com Vossa Excelência. Momentos históricos como aquele dia da votação da política de cotas. Vossa Excelência tinha um ajuste a fazer, mas quando eu pedi para Vossa Excelência que o ajuste fosse feito, poderíamos até não votar a matéria, Vossa Excelência me disse, não, então eu fico com o seu relatório, acompanharei, porque não vou criar nenhum problema, porque acho importante a política de cotas. Em outros momentos, na própria Comissão de Direitos Humanos, Vossa Excelência sempre teve uma postura de estadista, uma postura dos grandes homens, e por isso eu tenho certeza que os militantes do Partido Pátria Livre, que eu tenho a alegria de conviver, estão muito orgulhosos do mandato de Vossa Excelência.
A gente sabe que na volta do senador Vicentinho, também um grande senador, ele ocupará aqui o seu espaço, mas ele pode ficar tranquilo nesse retorno à casa, no momento que ele chegar aqui, esta semana ou a semana que vem, que ele teve aqui um grande representante, chamado senador João Costa, do partido Pátria Livre. Que bom saber que no mundo existem pessoas iguais a você. Parabéns. Agradeço muito, senhor presidente. Agradeço a todos. Muito obrigado.